O nosso país não aprendeu com a Revolução de 89 na França a respeitar os direitos do adversário. Quando a França atingiu o momento culminante da Revolução e começou a distender os direitos humanos, ainda apareceram espíritos doentes que, na época, eram colocados na grande assembleia para poderem fruir prazeres pessoais. E a Revolução naufraga nas suas bases, eliminando indivíduos que vieram do interior para falar em nome das massas sofridas. O Brasil adquiriu o hábito de deixar-se governar por pessoas cuja habilidade era o autoenriquecimento, em detrimento das necessidades coletivas das massas. E, naturalmente, espíritos de baixo teor reencarnaram-se também e envolveram-se na política. Nessa tradição de pessoas generosas, que a política seria um meio ruim para pessoas sem princípios, quando esquecem do que escreveu Aristóteles na política, que é o melhor meio de dignificar um povo, a verdadeira política não é essa politicagem que vemos aí. É uma ciência de valores, de anciãos, de pessoas nobres, qualificadas, sem o mínimo interesse de remuneração pecuniária, com o grande interesse de bem servir, doando à pátria os seus valores mais elevados. Nós, aqui, olvidamos, no Nordeste, mediante o coronelismo, em outras partes do Brasil, por causa das suas próprias características, até nos engolfarmos nas promessas vãs e tradicionais da mentira, procurando um enriquecimento que, em realidade, não era legítimo, era fruto da vileza moral daqueles que se comprometiam com as atividades nacionais. E a tal ponto nos deixamos intoxicar, hipnotizar por indivíduos muito hábeis que, repetimos, a tentativa de manter um povo jovial, um povo sonhador, um povo que sabe dar piada da tragédia, para que chegássemos ao ponto máximo do caos. Jung começa sempre a dizer que para poder atingir a plenitude é necessário passar pelo lado mais profundo do sofrimento. É o que está acontecendo ao Brasil. Mas, felizmente, enquanto espíritos inferiores se reencarnaram para interromper a missão do Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo, espíritos nobres, como José Bonifácio de Andrade de Silva, Rui Barbosa e outros idealistas e ideólogos da política do passado, também estão reencarnados no idealismo, vinculados a determinadas crenças religiosas que os tornam homens mais vígeis, mais sólidos, não vendáveis, com necessidades aprendidas fora do nosso país, em países mais sérios e mais rígidos, para poder fazer a grande mudança que também se vai operar em nossa pátria. Neste momento, nós estamos vivendo o caos espiritual também no movimento político, partidário ou não partidário. Mas como nós, durante muito tempo, fomos levianos, agora a nossa responsabilidade está surgindo nessa maneira de expressar a cólera e os nossos sentimentos vis, porque somos conscientemente responsáveis pelo que está sucedendo e não queremos assumir a responsabilidade. Mas poderemos agora aguardar, pelo menos, o respeito às leis, que não tem sido devidamente aceito esse respeito, porque não temos o hábito de respeitar as leis, a partir de algumas autoridades de ontem, de hoje, possivelmente de amanhã, incluindo a casa máxima do país, a Suprema Corte, para que deixemos dos nossos interesses políticos partidários no plano secundário e a letra da lei esteja acima de qualquer indivíduo. Ninguém é irretocável a ponto de desafiar a lei. Então, os espíritos nobres estão confiantes
que o país sairá do caos com grandes arranhões, mas ele realizará a sua missão de pátria do Evangelho e de coração do mundo. Escreveu este pensamento: jovem é todo aquele que pode olhar para trás e não ter vergonha do seu passado. No entanto, os jovens, do ponto de vista biológico, orgânico, já estão hoje revestidos de uma maturidade psicológica que nos espanta. Esse idealismo jovem, felizmente, está em nosso país através de algumas autoridades não comprometidas com os vícios do passado, mudando os velhos hábitos e irão trabalhar pela reforma de algumas leis injustas, ultramontanas e feitas especificamente para cobertar a criminalidade. Eu diria a esses jovens o que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de dizer a um discípulo amado. Paulo, que também foi jovem, relativamente, entre 33 e 35 anos, ao seio de Jesus, sentia-se fascinado pela figura de João. João, o discípulo amado, que aderiu a Jesus com 16 anos. Ser jovem espírita hoje não é novidade, porque o Evangelho de Jesus é uma doutrina juvenil, para quem tem sonhos, para quem tem idealismo, para quem tem coragem, a volúpia de perseverar, a coragem de não desanimar. Se nós observarmos aquele adolescente que Sholem Asch, que é um autor judeu falando sobre o Nazareno, diz que na barca de Pedro ele contava as estrelas sorrindo e colocava-se entre elas como se fosse um colar para adornar a cabeça de Deus. Então, João, de tal forma, entrega a sua juventude a Jesus, que o mestre destaca: este não provará da morte. Isto é, de uma morte caracterizada pela crueldade, pela vilania. É o único a morrer de morte natural, octogenário, não com 89 anos, com 88. Então, esse jovem é o jovem de hoje. Quando eu me recordo, por exemplo, que Allan Kardec se serviu de meninas de 12 a 15 anos no máximo. A senhorita Jafé, a senhorita Carlotti, as irmãs Baudin oscilavam de 12 a 14, 15 anos para construir esse edifício monumental que é o Espiritismo. Quando eu me recordo das irmãs Fox, Catarina e Margarita, com 12, 14 anos, trazendo a grande divisão no conceito de uma América tradicional no protestantismo, eu me fascino com os jovens. A dificuldade é o resultado dos adultos que não souberam ser jovens, que cresceram demasiadamente e, ao invés de construir uma família, construíram uma casa onde passaram a morar. Esqueceram de transformar a casa no lar e, ao invés de darem-se, doaram coisas aos filhos para deles ver-se livres. Então, nós temos uma juventude frustrada, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem amigo, e a grande maioria vai sendo adotada pelos traficantes, que lhes dá um anestésico para o momento e promete sonhos, que são os sonhos da loucura, da drogadição. Então, cabem aos jovens que estão adentrando-se no Espiritismo parar e reflexionar e perguntar-se: qual é o sentido da minha vida? E eu lhes direi isso porque também comecei muito jovem. Aos 14 anos de idade, eu já estava na lide espírita, lendo o Livro dos Espíritos e perguntando-me: qual é o sentido da minha vida? Chico Xavier, aos 16 anos, o apóstolo, já estava também sonhando com este mundo melhor e entregou toda a sua vida ao apostolado. É natural que essa juventude padeça as consequências da leviandade dos adultos irresponsáveis e a pressão das suas necessidades evolutivas. Mas está também no direito do jovem gritar liberdade, não libertinagem, liberdade. Não apenas funk, mas também franqueza. Não somente o prazer, mas também o dever. Não se constrói uma nação
com entusiasmos, mas com lutas contínuas. Não se constrói um caráter com um desejo de alguns dias, mas com a perseverança de muitas boas e graves horas que estão ao alcance de todos nós. Dizem-me aqui os espíritos, o senhor Oswaldo, o Antônio Melo e uma verdadeira pleiade, Eugênio Doim Vieira e outros que muito eles esperam da juventude espírita catarinense, que sempre se caracterizou por pessoas lúcidas, por uma elite de jovens universitários que abraçaram o ideal da doutrina e souberam desincumbir-se. Este é o momento de seleção, seleção natural. E esta seleção natural vai convidá-los a mudarem o mundo através da mudança interior. Ser jovem. E Paulo diz ao seu discípulo amado: Deus te abençoe a juventude e te livre das tentações da mocidade. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil ser vulgar, ser venal. Merece até aplauso, recebe coroa e distinção, mas nós sabemos que está errado. E é necessário que a nossa distinção seja a leveza de caráter, o sentimento de construção de um mundo, e que cada um diga: eu estou construindo um mundo novo. Encerrarei numa parábola pequena psicológica. Um psicólogo olhava uma grande construção e, de repente, passa um operário modesto com um carrinho de mão levando pedras. E o psicólogo pergunta: que fazes? Não vês? Carrego pedras. Era um revoltado. E logo veio um segundo, fazia a mesma coisa. E o psicólogo perguntou: que fazes? Carrego pedras. Era um resignado. E veio um terceiro, e ele perguntou: que fazes? Eu estou construindo aquela catedral. Cada um de nós carrega pedras. Depende da finalidade, para onde levamos as pedras. Não está no momento de construirmos a nossa catedral, são os nossos votos. No Rio de Janeiro, os jovens me perguntaram: como nos deveremos portar numa instituição em que os idosos tomaram conta e não nos deram brechas? Eu disse: com paciência, porque eles vão morrer. Esperem um pouquinho. Os velhinhos estão com o pé na cova. Insistam. Ser jovem é ser perseverante. Se ele não é perseverante, já envelheceu. Como disse Constâncio Virrilo, na frase com que eu iniciei. É necessário pontificar, mas não há dúvida que o nosso movimento espírita, depois da morte de Bezerra de Menezes, elitizou-se. Porque é um movimento de cultura. E nós passamos a aprofundar interrogações que fazem parte do nosso vadimeco cultural. E tornou-se uma forma elegante de comportamento. O que ontem era um combate acérrimo contrário, agora é quase um destaque social. Você é espírita? Mas eu também. Eu até sou espírita kardecista do Pai Tomás. Mostrando como estamos distraídos. A pergunta de André tem uma grande atualidade. Porque os espíritos, há 6 meses, em uma reunião no mundo transcendental, discutiram essa questão de nós descobrirmos os invisíveis, procurarmos aqueles que estão padecentes diante de nós e nós não vemos. Estamos tão preocupados com a nossa ufania que não vemos a dor estampada na face de um filho que está suplicando socorro e nós, os adultos, não temos tempo de penetrar e perguntar: por que você está tão triste? Porque temos medo de que a responsabilidade seja nossa.
Então, os espíritos estão agora em uma campanha para nós descobrirmos os invisíveis. As pessoas humildes, os trabalhadores, os funcionários mais modestos, aqueles que são a estrutura do nosso equilíbrio, servem-nos. Bem, mas nós pagamos. Não basta pagar. Nós retribuímos o trabalho, mas ninguém pode retribuir a gentileza nem o carinho. Não tem preço. Eu vou expressar, infelizmente, porque me aconteceu, mas o objetivo não é esse. O que é que os benfeitores estão me dizendo e pedindo para trazer Jesus de volta e dizer ao jovem que Jesus foi jovem. Ele foi carpinteiro que ajudou a construir Séforis, a capital moderna da Galileia àquele tempo. E que o jovem de hoje tem que ter a garra, a coragem, a ousadia, no bom sentido, desse contexto. E não apenas a ousadia agressiva de ferir a sociedade com atitudes berrantes, exóticas, agressivas. É esta audácia de ser diferente. É essa audácia de não fazer tudo o que todos fazem. Mas por que você não faz? Não necessita, simplesmente. Eu estive viajando no mês de fevereiro pela África do Sul com um grupo de amigos. E aconteceu-me algo muito peculiar. Nós estávamos em um hotel de luxo. A família que me convidou é uma família de destaque socioeconômico na comunidade e me convidou para estar com os seus membros. Eu aceitei. Eu havia estado muito doente e aceitei. Realizávamos uma viagem que não seria de turismo, porque eu nunca tirei turismo, mas eles desejavam fazer um safari, bem no coração da África. E como a veneranda matrona é minha amiga, quase da minha idade, ela disse, só irei se você for. Eu preciso conversar com alguém, eu digo, eu irei, com uma condição. Durante o dia, eu lhes darei todas as minhas horas. A partir das 18 horas, eu necessito dos tradutores para falar sobre espiritismo, onde quer que estejamos. Nem que eu tenha que falar sobre espiritismo para os elefantes, os chacais, seja que for, nós arranjaremos lugar. E assim acertamos. Ficamos uma semana em um verdadeiro paraíso na floresta, em um local específico. E à tarde, o dia inteiro, fazíamos o tal da visita, que para mim não teve encanto, embora eu ame a natureza, mas à noite fazíamos aulas. Aulas de aprofundamento na realidade da vida, porque éramos 9 pessoas, 10 comigo. Mas, a partir daí, iríamos a Cape Town, Johannesburg e outras cidades, onde nós fundamos centros espíritas nas décadas de 70 e 80. Depois de Mandela, várias circunstâncias não me permitiram voltar à África do Sul. E eu mandei avisar aos amigos que, de passagem, eu estaria por ali. Vamos ver se nos encontraríamos. Os endereços modificados, tudo. E fui. Pedi aos espíritos que me arranjassem encontros. E, por incrível que pareça, eu achei 11 dos centros fundados na década de 70, com os quais estou correspondendo-me e mandando livros em inglês. Mas chegou o dia em que nós, na Cidade do Cabo, hospedamos no hotel muito complicado. E eu não sabia se eu devia entrar ou se devia sair. Quando eu me fui deitar, eu não sabia se estava no chão ou em cima de 474 almofadas. Não sei por que botam tanta almofada em cima da cama para a gente ter que tirar, botar no chão, no outro dia toda botar em cima da cama. É a humanidade que é meio destrambelhada. Mas eu aprendi com o amigo Ibrahim Suede, que nós fomos muito amigos aqui na Terra, que quando ignorar, faça o que o dono da casa fizer. Então a pessoa ria, eu ria também. A pessoa andava, eu andava também. Primeiro dia, a noite deliciosa, nós então fomos à Praça Central para poder ouvir música típica. Eu adoro sentir a psicologia de massa, me misturar com o povo, ouvir. E chegou o café da manhã, o de jejum. E então o nosso guia disse, olha, este hotel é famoso porque a Madonna, olha a intimidade, a Madonna tem um apartamento aqui, o Mandela também tem um apartamento ali. E eu disse comigo assim, e o Divaldo passou por aqui. Claro, não ia ficar também na parte final. Mas era tão complicado. A sala do de jejum, uma delas, era mais ou menos desse tamanho,
E havia aquelas particulares, para os grupos tais, etc. E quando eu entrei na sala, como todo baiano, eu me deslumbrei. Eu tenho um filho que é professor de medicina e é o rei da ironia. E ele é muito dedicado. E ele me diz, aliás, o meu médico, ele diz assim: tio, eu vou lhe pedir um favor. O senhor viaja muito, vai a muito banquete, quer dizer, nunca fui a banquete, mas vai aqui, almoça, janta, coisa, o povo complica. Eu vou lhe pedir um favor, não haja como pobre. E eu perguntei, mas como é que pobre faz? Não, pobre chega assim, vê aquela mesa e grita logo: oba! Eu disse: como é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer como rico, olhar com certo ar de nojo, para mostrar que está acostumado. Eu entro naquele salão bárbaro e tem mesa de todo lado, 1 quilômetro de coisas. E eu digo: meu Deus, por onde eu vou começar? Porque pobre é terrível. Tem aquilo tudo, mas sempre a gente repete a tentação demoníaca de comer a mesma coisa de casa, ao invés de aproveitar. Mas eu estava com uma família muito distinta, muito elegante, e eu também fiquei assim com ar de elegância, aquela elegância meio decadente, mas nesse momento o espírito Joana de Ângeles vem e diz: você está neste hotel? Eu digo: sim, senhora. A senhora não sabe que guia é este, que não sabe de nada? Como é que não sabe, Deus? Se eu estivesse numa espelunca, ela saberia. Ali ela não saberia, eu queria que todo mundo soubesse. Mas aí ambos rimos. E ela disse: meu filho, eu vou lhe pedir um favor. Abrace aquele garçom. Ele digo: deve ser um obsessor. Imagina eu chegar para o garçom e dar um abraço. Eu estava vestido como se fosse fazer uma conferência. Olá, garçom, vem para lhe dar um abraço. E eu disse assim: minha irmã, a senhora sabe o que está me pedindo? Sei, quero lhe pedir para dar um abraço no garçom. Nem pense. Eu não vou constranger os amigos, pessoas tudo muito complicadas, e assim de coluna social e tal. E digo: meu Deus, o que é que me acontece dessas coisas? E ela: Divaldo, você vai abraçar o garçom. Eu disse: não vou, não, senhora, não vou. E lá vem o garçom e vou eu, e os amigos. Eles me olhando, eu acho que saber de nada, não são clarividentes. De repente o garçom fica a 5 metros de mim. E ele está trazendo um bule de prata. E eu olho e, sem querer, eu digo assim: poderia lhe pedir um favor? Eu digo: meu Deus, eu não tenho... Ele olhou para mim e disse: pois não, com muito prazer. Você poderia levar à mesa que nós vamos ficar leite quente? Eu aí perguntei: para que eu quero leite quente? E na mente, imaginem o conflito. Dizia o seguinte: é que vocês têm o hábito de servir o café muito quente, o americano é rei para isso, o africano também, e coloca o leite gelado. Aí fica aquela coisa que nem é quente, nem é gelado, nem é frente, nem é fraco, etc. Então eu gostaria que me levasse um leite quente. Está bem? Ele disse: muito bem. Eu digo: agora vem cá para lhe dar um abraço. O garçom parou assim e fez: o quê? Eu disse: será que eu disse a palavra errada? Eu disse: um abraço. Ele disse: um abraço. Por quê? Eu disse: pela sua gentileza. Ele disse: mas eu sou garçom. Não, não, mas eu vou lhe dar um abraço. E aí agarrei o homem e dei o abraço. E dei daqueles abraços que ele fala: Eu que detesto isso, eu tenho muito cuidado para não parecer ridículo. Ele é africano, muito negro. Ele ficou cinza. Ele falou... E aí desceu o bule, eu não sei para onde o bule foi e tal. E os meus amigos pararam e metade do povo olhou. Isso aqui foi trágico. E aí eu mantive um fair play, continuei e tal. E eles perguntaram: o que foi, Divaldo? Eu digo: depois eu conto. Não dava para contar porque eu não sabia o que era. Daí a pouco chegou o garçom com um bule tão quente que quase arrombou a mesa. Colocou ali e fez: alguma coisa a mais? Eu disse: não, muito obrigado. Daí a pouco lá veio ele com outro bule quente. Bem, eu disse: meu Deus, mas o que é isso que me aconteceu? E ao terminar ele veio e disse: o senhor está servido? Como é o seu nome? Eu disse: Mr. Franco. Mr. Franco, eu estou encabulado com o senhor. Eu disse: eu também. Eu estava encabulado. E a minha amiga pegou no meu braço: você está sentindo bem? Eu disse: estou. E por que você abraçou o garçom? Eu digo: eu não sei, tenha calma. Deixa eu primeiro descobrir. Passou o dia e eu não descobri.
No dia seguinte, eu tive uma cólica de estômago e não pude descer. Meus amigos desceram, ele estava ao pé do elevador. E quando abriu o elevador, sabe que sai dele? E Mr. Franco. Aí a minha amiga disse assim, ele está indisposto. Qual é o número do apartamento? Número tal. Eu tinha colocado, não perturbe. Daí a pouco alguém perturba. Eu vou abrir a porta de pijama e ele, Mr. Franco, você está doente? Eu digo assim, eu conheço de algum lugar. Eu digo, não estou doente, é uma ligeira indisposição, às vezes eu tenho. Não, veio empurrando uma mesa, trazendo uns 10 tipos de chá que eu detesto, todos 10. Trazendo bolacha, que eu detesto. E trazendo torrada. O senhor não pode ficar sem se alimentar. Eu disse, mas eu vou me alimentar. Não, mas não pode. O senhor me deu aquele abraço e aquele está comigo. Eu disse à minha mulher que foi o primeiro branco que me tocou durante toda a minha vida. Ninguém nunca me tocou. Eu então vi Joana de Ângeles entrar. E aí eu digo assim, ela estava me lembrando dos invisíveis, porque todos eles são invisíveis. Como é que está sendo? Garçom. Oh. E eu me lembro de um amigo que ele é muito exigente. Os garçons na Europa são um pouquinho complicados. A gente tem que ter uma habilidade. E ele chamou o garçom assim. Piu, piu, piu. O garçom veio, miau, miau, miau. Então, eu me dei conta. E aí pus a mão sobre o ombro dele. E disse, você deve ter estranhado ele ter dado um abraço. Mas é que eu faço uma campanha de abraçar as pessoas, porque é terapêutico. Eu li uma obra sobre um juiz da Califórnia, sobre abraço-terapia. E como eu tenho alguma timidez, eu nunca me atrevi. Só recentemente, porque eu entrei numa crise, depois do abraço de lá eu gostei, e agora? Mas então ele me disse, chorando, ajoelhou-se e me disse, Mr. Franco, por favor, levante-se, não faça isto. Mr. Franco, eu ia matar-me ontem, porque eu estou com um câncer de próstata e estou com uma metástase óssea e uma metástase cerebral. Então, eu ia ser despedido hoje, o sindicato não permite que a empresa pague, e então eu ia para casa para morrer. Eu tenho 3 filhos, então eu ia me matar. Quando o senhor me deu um abraço, um branco, eu contei ontem à minha mulher, ele é branco, aliás, eu sou branco demais, muito pálido. Ele me deu um abraço e respirou junto de mim. Então, eu não posso me matar. Vamos descobrir o que é que este homem quer comigo. E ela, chorando, me disse, peça a ele para que Deus tome conta dele por salvar a sua vida. Ele está me contando e eu estou chorando, porque ainda não penetrei no problema total. E ele de joelhos. Eu então disse, mas você ia se matar? Por quê? Porque não tenho dinheiro para fazer as terapias e o meu câncer é inoperável. E Joana me disse, mas ele vai reverter o câncer e vai ficar bom. Abrace-o. Eu também ajoelhei e abracei. Eu disse, eu tenho idade de ser seu avô. Eu quero lhe pedir um favor. Você aceita ser meu filho? Pelo coração. O homem quase urrava. E dizia, não faça isto. Eu digo, eu é que lhe peço, não faça isto. Então ele pôs a cabeça no meu ombro, chorou demoradamente, e eu também. E levantamos. O nome dele é Mbombo, M-Bombo. Então ele me disse, Mbombo, para ser o escravo de toda a sua vida. Eu disse, esse tempo já se passou. Você é meu filho. Coloque Franco. E eu vou lhe escrever para você poder colocar. Ele fala o dialeto Zulu. Nisso, ele se levantou e disse, está melhor? Eu disse, o seu abraço me curou. Não estou sentindo dor. Mas vai tomar o chá, não vai? Foi a minha punição. Aí eu tomei uma xícara, outra xícara, chá de melissa. Tomei. Bem, saí com os amigos.
E aí eu contei aos meus amigos. E eles me disseram, o caso dele está resolvido. Nós vamos assumir o tratamento dele. Depois de amanhã, nós vamos viajar. E na hora da viagem, você entrega a ele esta importância, em dólares americanos. Porque eu ia dar a minha cota, a que está dentro do meu limite. No dia seguinte, ele veio com a mulher e os 3 filhos. Mas eu não entendi, porque ela fala o dialeto, ela não fala o inglês. Foi outra choradeira. Mas eles lindos, uma aura. E Joana me disse, esse trabalhador, nós vamos investir, porque a doutrina espírita vai ser ampliada aqui na cidade do Cabo através dele. E nós temos interesse nesse rapaz invisível. No dia seguinte, às 11 horas, eu fui procurá-lo e disse, olha, eu vim me despedir. Estou viajando e talvez não nos vejamos nunca mais aqui na Terra. Mas quando eu morrer, eu lhe prometo que vou lhe aparecer. E entreguei-lhe um envelope. Ele disse, o que, Mr. Franco? Eu disse, é um presente dos meus amigos. Eles são da minha religião. Qual é a sua religião? Eu disse, é muito difícil de explicar. Eu vou lhe mandar livros para você conhecer a minha religião. Se eu lhe disser poucas palavras, vai lhe confundir. Agora eu vou lhe dar um abraço de despedida. Dei-lhe um abraço e pedi a Deus que ele retirasse as energias e me transmitisse. Aquelas energias deletérias que com facilidade eu poderia eliminar e ele não. E viajei. Dei-lhe o meu e-mail. Fomos para Johannesburgo. No terceiro dia que nós estávamos na capital, são 3 capitais na África do Sul, ele me mandou um e-mail. Fiz a primeira quimioterapia. Não tive sequelas. Agora que já se passou um mês, ele já fez a 4ª quimioterapia. Já recebeu os livros. Já formou um grupo de estudos para o Evangelho, porque coincide com a religião tribal, da esperança da chegada de um rei que vai libertar todos os Zulus do estado de dependência antigamente chamado apartheid, desenvolvimento separado, que foi um resultado da Guerra dos Boers no século anterior. Então os Espíritos estão pedindo para nós descobrirmos os inimigos. Aonde quer que por acaso eu vá, uma pessoa bem mais simples, eu digo assim, olá. E em homenagem à Madre Teresa. Ela estava em Londres e passando pelas docas de Londres, ela viu um homem atirado ao lixo e foi até ele, estendeu-lhe a mão, conversou com ele, ergueu e quando ele perguntou, o que é que a senhora deseja? Ser sua irmã. Deu-lhe um abraço. Então os espíritos nobres, e Joana de Anjos em particular, pedem-nos para nós, e eu digo isso agora aos jovens, abraçarmos aqueles que nunca receberam um abraço, aqueles que nunca receberam um gesto de ternura, para que nós tenhamos esse sentido de compaixão, para que o nosso amor seja dinâmico e o novo mundo seja um mundo jovem. O Espiritismo é doutrina de sonhadores. Nós somos os trabalhadores da última hora, a 1/10 hora. O salário será o mesmo daqueles que foram chamados à hora primeira e à hora 1/10. E esse salário se chamará paz de consciência. Então, chegando hoje em casa, beijemos nossos filhinhos. Digamos à nossa parceira, ao nosso parceiro, ao nosso marido, ao nosso amante, pouco importa. Sabe que eu amo você? Sabe que cada vez você é a pessoa que mais me preenche? E se por acaso não sentirmos, porque talvez não sintamos, digamos, para podermos sentir. Tudo começa no pensamento.
na verbalização, na ação. E é necessário que o nosso pensamento esteja rico de misericórdia, porque a humanidade nunca necessitou tanto da humanidade como agora. Nunca nos necessitamos tanto como hoje. E como a doutrina espírita é o Cristo de volta, conforme está no Evangelho, a semelhança de uma legião comandada por um chefe, ou de estrelas que caem dos embólios sobre a terra, chega a nova ordem. Espíritas, amai. Espíritas, instruí-vos. Mas, acima de tudo, espíritas, serve. Que neste encontro de jovens e de adultos, de todos nós, e permitam-me revelar-lhes, eu vejo um dobro de espíritos ao número de criaturas. De tal forma, há 3 dias, desde que eu cheguei, que me tem criado embaraços visuais. O número de espíritos que eu tenho visto nesses dias. Esther me conhece há uns 20 anos, mais ou menos. O nosso amigo me deve conhecer há mais de 30. Outros aqui me conhecem há mais de 30. Eu sempre me caracterizo pela ponderação, e todos são testemunhas que nunca pulei a linha do bom tom. Mas nesses dias, algo está sucedendo. Eu nunca vi tantos espíritos, e nunca vi tantos espíritos catarinenses, mais de 300 que me deram seus nomes nas filas, amparando-nos e falando-nos da nova era. Então, a nova era já chegou. Bem-vindo. Senhor, nós gostaríamos de ser um sendal de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas em nossa pequenez, nós te pedimos desta vez, já que não podemos ser uma via-láctea de luz, permite-nos ser um pirilampo em noite escura, diminuindo a amargura de quem está na solidão. Nós gostaríamos de ser a chuva generosa, que tombando sobre a terra, pudesse modificar o chão. Mas em nossa pobreza, pela falta de beleza, não podendo atender, deixa-nos ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Nós gostaríamos de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra, mas na pobreza que nossa alma encerra, se não pudermos lograr, deixa-nos ser uma rosa solitária afincada na rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, nós gostaríamos de ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da necessidade, mas ainda não temos esse poder, e apesar de querer, deixa-nos ser um grão que caindo no chão se transforme no milhão, e a fome da humanidade seja atendida com pão. Senhor, gostaríamos de ser a escada generosa, que levasse a criatura nervosa à grandeza do teu amor. Porém nos faltam a valentia e a galhardia, e por isso deixa-nos ser apenas o primeiro degrau, para estimular o viandante a conquistar as alturas. Senhor, desejaríamos ser um pomar de árvores, carregadas de frutos abençoados para matar a fome, o desespero e a solidão. Mas enquanto estivermos contigo, a única voz é a da nossa canção de renúncia e de amor. Queríamos ser poetas, artistas, trovadores, cantores, para falarmos da grandeza do teu reino, mas a nossa pobreza é tão grande que na impossibilidade ficamos pelo caminho,
e ao passar alguém muito pertinho lhe perguntemos: olá, amigo, para onde vais? E se ele inquirir quem és tu, possamos dizer-lhes: eu sou teu irmão, dá-me tua mão, eu irei contigo, sou teu amigo, e passo a passo acompanharmos até a glória estelar em que nos esperas na próxima reencarnação. Senhor, muito obrigado, porque nascemos, porque em ti cremos. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado, irmão.